Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula 5. Nesta aula, nós vamos conversar sobre adjetivo, beleza? Recapitulando, são 11 vídeos que nós vamos conversar sobre as 10 classes gramaticais. Então, na aula 1, a gente fez uma explanação geral, falando sobre as 10 classes, quais são variáveis e as invariáveis. Aula 2, falando sobre substantivo. Aula 3, sobre artigo. Aula 4 sobre pronome e a aula 5 agora sobre adjetivo, beleza? Vamos entender as principais características do adjetivo e qual é o conceito que a gramática normativa traz em relação ao adjetivo. Olha só, o que é adjetivo de acordo com a gramática normativa? É a palavra que caracteriza o substantivo. De novo, é a palavra que caracteriza o substantivo. Então, olha só. Basicamente, o adjetivo vai o quê? Caracterizar, trazer informação a mais sobre o substantivo. Presta atenção aqui, ó. O adjetivo pode indicar basicamente 3 situações em relação ao substantivo. Quais são? De qualidade, olha só. O homem delicado cedeu a cadeira. Perceba que delicado está se relacionando ao homem. Não é qualquer homem. É quem? O homem delicado. Então, delicado é o adjetivo que dá uma qualidade ao homem, no caso substantivo. Por isso que o conceito é a palavra que caracteriza o substantivo. Delicado está caracterizando o que? Homem, que é o substantivo, beleza? Também pode indicar estado, olha só. O trânsito estava confuso. Confuso está dando uma qualidade. O estado como estava o trânsito. De novo, o adjetivo se relacionando com o substantivo. Adjetivo se relacionando com o substantivo. Beleza? Olha só, também pode indicar lugar de origem. Presta atenção. O cidadão brasileiro escolheu seu presidente. Não é qualquer cidadão que escolheu seu presidente. Quem é? O cidadão brasileiro. De novo, o adjetivo se relacionando ao substantivo, ao sujeito cidadão. Ou seja, o que a gente percebe por aí? Que o adjetivo sempre vai se relacionar com o substantivo, assim como o artigo faz, o pronome, enfim, essas classes de palavras ali variáveis estão sempre se relacionando com o núcleo, que muitas vezes é o substantivo, beleza? O que mais sobre o adjetivo é interessante você saber? Olha só, ele tem em relação à sua formação a mesma formação, o processo de formação do substantivo. Pode ser simples, composto, primitivo e derivado. Simples quando ele tem apenas uma palavra, um núcleo. Por exemplo, a camiseta preta. Preta, neste caso, é o quê? É um adjetivo simples, só tem uma palavra. Eu posso também falar composto, olha só. O rapaz luso brasileiro, ou seja, 2 palavras com sentido de uma. É um adjetivo composto. Também pode ser primitivo, quando não deriva de nenhuma palavra, e derivado, quando deriva de outra palavra. Beleza? Igual ao substantivo. Se você não lembra, volte lá na aula 2 que eu falei sobre esses processos de formação do substantivo. Beleza? Olha só, o que mais interessante você tem que saber sobre o adjetivo. Em relação ao grau, ele pode exprimir ideia de igualdade, superioridade e inferioridade. Olha só, eu tenho aqui os adjetivos, ó. Deixa eu pegar a caneta preta. Ó, inteligente, nas 3 situações. Seguido dos elementos tão quanto, mais do que e menos do que, o adjetivo pode exprimir ideia de igualdade, superioridade ou inferioridade. Olha só, ele é tão inteligente quanto ela. O tão enquanto acompanhado aqui mais o adjetivo dá a ideia de quê? De igualdade. Olha o segundo exemplo, superioridade. Ele é mais inteligente do que ela. O mais e o do que, junto do adjetivo dá a ideia de quê? Superioridade. Também é algo estudado quando a gente vai estudar adjetivos. Se você pegar a gramática, vai ter essas questões relacionadas ao adjetivo, beleza? Inferioridade, olha só, ele é menos inteligente do que. O menos e o do que, junto do adjetivo, dão a ideia de que é de inferioridade, beleza? Então, o que a gente tira por aqui? Que o adjetivo ele sempre vai estar relacionado com o substantivo, não esqueça disso, beleza? Dando a qualidade, imprimindo uma característica, deixando ele mais idiosincrático, mais peculiar, mais específico. Outra coisa também interessante você saber sobre o adjetivo é os adjetivos pátrios. Eu coloquei aqui embaixo, ó, A.pátrios para não esquecer. Adjetivos pátrios são o quê? São aqueles adjetivos que dão características de pessoas provenientes de algumas cidades. Por exemplo, eu sou de Brasília, moro aqui em Brasília. Neste caso,
O adjetivo pátrio de quem é de Brasília é brasiliense, então eu sou brasiliense. Quem vem de Goiânia, quem é de Goiânia é goianiense. Então, ou seja, adjetivos pátrios também é um assunto estudado quando você vai estudar sobre adjetivo, beleza? Bom, basicamente é isso que eu quero que vocês saibam sobre adjetivo e principalmente é uma classe de palavra que se relaciona diretamente com o substantivo, a fim de modificá-lo, a fim de quê? De caracterizar quem? O substantivo. Beleza? Bom, aproveite essa sequência de aulas. Nós vamos agora para a aula 6. Nós vamos falar sobre numeral, beleza? Se está gostando, inscreva-se no canal. Não esqueça de se inscrever para receber todos os vídeos. E bons estudos. Até a aula 6. Vamos lá.